Dia 10, o desafio do autoconhecimento. Mais um dia, né, para você se conhecer ainda mais. E hoje o nosso maior objetivo é treinar a sua mente. Isso mesmo, treinar a sua mente para ver as coisas boas que você possui. Ontem mesmo, né, nós trabalhamos aí o desafio da conexão com a natureza, do agradecer, do perceber, do contemplar. Te mostrei tudo aquilo que você ganha, né, em pegar sol, em se conectar com a natureza. E hoje nós vamos estender isso agora para trabalhar ainda mais e treinar mais a nossa mente. E como que a gente vai fazer isso? Treinar a nossa mente é algo extremamente importante, porque muitas vezes nós somos simplesmente levados pelas coisas que a gente pensa, sendo que na realidade nós precisamos aprender a cuidar daquilo que a gente pensa e alimentar a nossa mente da forma certa. Não é todo pensamento que entra na sua mente que você simplesmente guarda e diz ok, mas você precisa entender que tem pensamentos que não deveriam fazer morada na sua cabeça. Pelo contrário, vão vir vários pensamentos, mas a maior parte deles, principalmente pensamentos negativos, pensamentos de desânimo, de tristeza, sabe, pensamentos que te levam para baixo, eles têm que ser descartados imediatamente, eles não podem fazer morada, tá bom? Porque você foi feito e você tem esse poder, viu? De aceitar aquilo que você quer na sua cabeça e aquilo que você não quer. E dizer, não, isso daqui eu não aceito na minha cabeça, não quero ficar pensando nisso. Então, para poder fazer esse movimento e treinar a sua mente, eu te convido a fazer por 40 dias. Isso mesmo, a gente vai finalizar o nosso desafio aqui em 21, mas esse exercício eu te convido a fazer no mínimo aí 40 dias. E esse exercício é simples, é fácil, mas é um exercício comprovado pela neurociência, que ele muda as sinapses neurais do nosso cérebro e ele faz novos caminhos, né, nos tornando pessoas mais felizes, mais otimistas, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E como que você faz esse exercício? Você simplesmente precisa, a partir de hoje, antes de dormir, você vai escrever 7 coisas boas que te aconteceram. Isso mesmo, coisas boas que você tem ou coisas boas que te aconteceram. O que que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa tá com pensamentos muito negativos, é mais difícil ela encontrar coisas boas que aconteceram, porque geralmente não é que coisas boas não acontecem, é que o foco dela tá tão ali focado nas coisas negativas que ela não consegue perceber as coisas boas que tem ao redor dela. Então nós precisamos trabalhar imediatamente essa mente. E aí como que você vai fazer? A partir do momento que você começa ali, né, escrever as 7 coisas boas que te aconteceram, e se você perceber que tá muito negativo, você diz, sim, não teve nada de bom. Eu digo pra você, teve, mas você talvez não tá vendo. E aí, como que você faz pra começar a perceber essas coisas boas? Escreve pelo menos coisas boas que você já tem ou conquistou. Por exemplo, vamos pensar, a sua cama é quentinha, a sua saúde, a sua família, a casa que você vive, né, o trabalho que você trabalha, o alimento que tem sobre a sua mesa. Escreva agradecendo por essas coisas. Conforme você vai agradecendo por essas coisas, você vai começando a perceber as coisas que você tem que antes pra você era muito normal, assim, tipo, era muito pouco. Mas você vai percebendo que, opa, isso daqui é importante mesmo. Imagina se eu não tivesse o alimento todo dia, né? Deus o livre. Imagina se eu não tivesse a minha cama quentinha, o chuveiro, né? Água quentinha para tomar aquele banho gostoso. O teu trabalho, a tua família, né? A roupa que você veste, a saúde que graças a Deus você tem, entende? E aí você vai escrevendo isso. E aí depois, conforme você vai percebendo que tem coisas muito mais boas no seu dia, você vai agradecendo pelas coisas boas que te aconteceram. Seja aquela pessoa que falou algo que alegrou seu coração, seja aquela conquista que você teve ali, né? Seja aquele algo que você conseguiu concluir no seu dia que você achou até que nem ia conseguir, mas deu certo. Ou até mesmo uma pessoa que às vezes deu pra você algum presente, alguma coisa singela, mas que fez o seu dia melhor, ou até um ato de gentileza. Enfim, você vai começar a perceber que você é muito abençoado a partir do momento que você começar a focar nas coisas boas que você tem. E é importante que você faça esse exercício escrevendo. Esses 40 dias escreva. Por quê? Porque depois dos 40 dias, meio que você vai se acostumar a fazer isso. E aí, você pode fazer isso só mentalmente. Por exemplo, antes de dormir, você lembra das coisas, enumera aquelas coisas boas que aconteceram e agradece, né? Como um formato de oração. Mas nesses 40 dias, é importante que você escreva para poder tornar isso também um hábito, fazendo esse movimento da escrita, as conexões neurais. Então isso é muito importante e também te ajuda mais, certo? E a partir do momento que você faz isso, é importante que você faça isso todas as noites. O cérebro, né, ele faz meio que uma organização ali daquilo que a gente viveu durante o dia. E quando você vai levar
essas coisas boas, você tá permitindo que o cérebro guarde na memória de longo prazo essas coisas boas, entende? Por quê? Porque durante o seu dia, muitas vezes, tem coisas que não são tão legais, que você olha ali e você fica triste. Se você ficar guardando esses sentimentos tristes, é como se você estivesse guardando um lixo. Aí, no outro dia, aquele lixo ainda tá lá. A partir do momento que você faz esse movimento de agradecer todas as noites, você vê que sim, talvez tenham coisas que não foram tão legais no seu dia, mas que tiveram coisas muito melhores, sabe? Que tiveram coisas boas no seu dia, que talvez as coisas boas foram maiores do que as coisas ruins. E a partir do momento que você faz esse movimento, você vai treinando a sua mente para focar naquilo de bom que tem. E ao longo do processo, você vai ver que parece que o seu dia tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Sabe? Você vai ver, meu Deus, como eu sou abençoada. Nossa, quanta coisa boa acontece. É meio que você atrai também aquilo, sabe por quê? Porque você tá muito focada naquilo e você realmente tá se tornando uma pessoa mais grata. E gratidão significa fazer a graça descer sobre você. Então, toda vez que você agradece, você é como se você tivesse permitindo que a graça de Deus, mais coisa boa, sabe, tivesse realmente surgindo, né, caindo sobre a sua vida, bênçãos de Deus. E reclamar, o que que é? Reclamar. Vem da palavra duas vezes, então é como se você clamasse por aquela coisa duas vezes. Então toda vez que você reclama, você tá clamando para que aquilo de ruim aconteça de novo. Toda vez que você tá agradecendo, você tá fazendo com que a graça desça sobre a sua vida. Então isso é muito poderoso, isso é muito forte. Então a partir de hoje, faça esse movimento, escreva todas as noites, faça isso, realmente leve a sério e você vai ver que a mudança dos seus pensamentos, principalmente também se você estiver passando por uma fase de depressão, de ansiedade crônica e de outros distúrbios ou questões que muitas vezes você se sente assim muito desanimada, muito triste. Eu sei que muitas vezes vai ser difícil para você fazer esse movimento, mas tente, se permita fazer diferente, sabe? Mesmo que você faça ali meio que no automático, mesmo que você faça meio que obrigada, sabe? Mas faz, porque ao longo prazo você vai colher muitas coisas boas desse simples, né, aparentemente simples exercício, certo? Eu tenho certeza que muitas coisas boas você vai começar a perceber que existem na sua vida que talvez você não tenha ainda enxergado, e mais coisas boas vão chegar para você, muitas e muitas bênçãos. Eu tenho certeza, tá bom? Basta você fazer a sua parte e se permitir receber tudo aquilo que Deus tem para sua vida e para a vida da sua família, tá bom? Então é isso. Um beijo e até amanhã.